É muito importante nesta noite, preste muita atenção. É muito importante nesta noite que não haja em nenhum de nós qualquer espírito prevenido. Porque senão nós iremos perder a visitação de Deus. E é justamente isso que o Senhor não quer. Ele quer nos curar. Ele quer nos limpar, nos lavar, nos libertar, nos encher com seu Espírito. Essa é uma noite de cura. Mas a cura vem justamente quando Deus fala e nós o ouvimos. Seja por meio de uma canção, como nos falou agora, seja por meio da palavra, como agora Ele nos fala. Gênesis capítulo 18, verso 25, traz para nós a intercessão de Abraão em favor de Sodoma e Gomorra. Abraão está conversando com Deus, é uma intercessão, e ele diz: longe de ti fazer tal coisa, matar o justo com o ímpio, tratando o justo e o ímpio da mesma maneira. Longe de ti, não agirá com justiça o juiz de toda a terra. Precisamos iniciar esta mensagem com uma afirmação fundamental, óbvia, e que precisa demolir toda e qualquer pretensão humana, toda e qualquer arrogância das criaturas diante do seu Criador. A afirmação elementar, que vai além, muito além do fato de Deus ter o poder de fazer isto ou aquilo, é esta: Deus, chamado por Abraão de o juiz de toda a terra, é o único a quem cabe inocentar ou condenar o ser humano. Ele é também o único capaz de conceder a vida e o único com o direito soberano de tirá-la. Eu vou repetir essa afirmação fundamental, somente porque ela é fundamental. Deus, chamado por Abraão nesse texto de Gênesis 18, verso 25, de o juiz de toda a terra, é o único a quem cabe inocentar ou condenar o ser humano. Ele é também o único capaz de conceder a vida e o único com o direito soberano de tirá-la. Anos atrás, num debate sobre a soberania de Deus, um debate de um ateu com o filósofo cristão, Dr. Norman Geisler, saudoso, morreu agora em 2019, saudoso reitor e fundador do Seminário Evangélico do Sul, na Carolina do Norte. Geisler, que era doutor em filosofia, foi aplaudido pelo auditório quando deu uma resposta simples e incontestável a esse ateu num debate sobre a soberania de Deus. Eis a fala de Norman Geisler: Deus criou a vida e Ele tem o direito de tirá-la. Se você pode criar a vida, então você pode ter o direito de tirá-la. Mas se você não pode criá-la, você não tem esse direito. O próprio professor Geisler explica a sua resposta. Ele diz: as pessoas supõem que o que é errado para nós é errado para Deus. No entanto, é errado que eu tire a sua vida porque não a fiz e não a possuo. Por exemplo, é errado que eu entre no seu jardim e arranque os seus arbustos, corte-os, mate-os, transplante-os ou mude-os de lugar. Eu posso fazer isso no meu jardim, porque eu sou o dono dos arbustos do meu jardim. Pois bem, diz Norman Geisler, Deus é soberano sobre toda a vida e tem o direito de tirá-la se o quiser. De fato, nós temos a tendência de esquecer que Deus tira a vida de cada ser humano. Isso é chamado morte.
A única questão é quando e como. Coisas que devemos deixar para Ele resolver. Quando eu estava com 16 anos, Deus me curou da arrogante revolta que eu carregava pela morte de meu irmão Marcelo. Aos 10 anos de idade, meu irmão e meu melhor amigo morreu. Eu estava apenas com 4 aninhos. E esse foi o maior golpe que eu sofri em toda a minha vida. Isso gerou em mim uma arrogante mágoa de Deus. Mas quando eu estava com 16 anos, Deus mesmo me curou dessa dor. O Senhor teve misericórdia de mim e me alcançou na minha ignorância. A pergunta decisiva que Deus me fez foi esta: Mauro, eu amo seu irmão. Eu tenho o direito de ter o seu irmão aqui comigo? Ora, Marcelo tinha sido salvo pela fé em Cristo. Desse modo, segundo a Escritura, ele está no paraíso. Certamente, o Deus a quem Marcelo amou e serviu, esse Deus tinha total direito de manter meu irmão consigo, com ele, Deus, no paraíso. E o próprio Marcelo, evidentemente, estava incomparavelmente mais feliz e está no paraíso com Cristo do que estaria aqui na terra. Deus é o Senhor da vida e da morte. E Deus não faz morrer apenas quem foi salvo pela fé em Cristo. Evidentemente, todos os seres humanos morrem. Por vezes, Deus age de modo decisivo, avisando, advertindo sobre a necessidade de correção da vida, para que essa vida não tenha que ser eliminada precocemente. Mas se não há mudança, se não há arrependimento, Deus por vezes opera juízo, eliminando multidões de uma só vez. Os juízos de Deus relatados na Bíblia, por exemplo, devem servir de alerta a toda a raça humana. Eles são uma solene advertência para que os seres humanos confessem e abandonem os seus pecados. Deus quer salvar, mas Ele faz advertências solenes. Ele diz: sai desse caminho, senão tua vida terá que ser removida da terra precocemente. Sai desse caminho. Saiam desse caminho. Deus falando coletivamente várias vezes por meio dos profetas: saiam desse caminho, porque senão vocês todos terão que sofrer juízo. Um dos maiores avisos coletivos de Deus na Escritura e na história é a destruição das chamadas cidades do Vale do Jordão. Cidades que ficavam na região sul das margens do Mar Morto. O Mar Morto na Palestina leva esse nome porque suas águas são, na média, 5 vezes mais salinas que as águas dos mares do mundo. E ali não vivem peixes nem plantas, nada vive ali naquelas águas mortas, altamente salinas. Em 23 de novembro de 2018, a revista Galileu publicou uma reportagem intitulada Sodoma e Gomorra. É a estas cidades que estou me referindo, as cidades do Vale do Jordão. Sodoma e Gomorra foram destruídas por meteoro, dizem arqueólogos. No subtítulo dessa reportagem está o seguinte: Bíblia narra a história de cidades consideradas pecadoras que foram destruídas com fogo e enxofre caídos do céu. No dia 27 de novembro de 2018, a seção de arqueologia da revista mineira Encontro publicou Descoberta a causa da destruição de Sodoma e Gomorra. E no subtítulo, o artigo traz: cidades bíblicas teriam sido devastadas pela ira de Deus. Eu lerei trechos adaptados dessas duas reportagens, intercambiando-as, adicionando ainda informações retiradas de outra reportagem sobre o mesmo tema, publicada também no mês de outubro, só que agora de 2021, 22 de outubro de 2021, na Folha de São Paulo. Então vamos a esses dados da arqueologia sobre cidades do Vale do Jordão, Sodoma e Gomorra.
Após mais de uma década de escavações no atual território de Israel, arqueólogos americanos da Universidade Trinity Southwest, instituição cristã que fica em Albuquerque, Novo México, Estados Unidos, liderados pelo professor Stephen Collins, dizem que a região das cidades bíblicas de Sodoma e Gomorra pode ter testemunhado uma grande catástrofe natural há cerca de 4.000 anos, que a deixou inabitável por séculos. Essa região das cidades, na verdade, como vamos ver, ficou desabitada por 700 anos aproximadamente. A explosão de um meteoro na atmosfera foi responsável por destruir a antiga civilização da área. E aqui eu cito Stephen Collins, o líder da expedição. Estamos desenterrando o maior sítio arqueológico da Idade do Bronze, o período que vai entre aproximadamente 3.300 a.C. e 1.700 anos a.C. Esse período tem esse nome porque foi marcado pela utilização dessa liga de cobre e estanho para a produção de ferramentas de bronze. Volto à fala aqui de Stephen Collins. Estamos desenterrando o maior sítio arqueológico da Idade do Bronze na região, provavelmente a própria Sodoma bíblica. Esses especialistas disseram isso no site do Tel El Hammam Excavation Project, que é justamente o site que está descrevendo as descobertas arqueológicas que já ultrapassam 10 anos, na verdade. Análises do Tel El Hammam, localizado a nordeste do Mar Morto, então é uma região montanhosa, o Tel El Hammam, sugerem que a área foi ocupada 2.500 anos antes de desmoronar, algo que aconteceu no final da Idade do Bronze. Isso coincide com o período dos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó. E Gênesis nos conta que foi nos dias de Abraão, e depois de um diálogo de Deus com Abraão, que veio o juízo sobre as cidades do Vale do Jordão. Os principais indícios de que algo assim teria acontecido na antiga região do Vale do Jordão são indícios geológicos, segundo os autores da pesquisa. O que acontece é que a chegada violenta de objetos celestes à Terra costuma deixar uma, aspas, assinatura de fragmentos de rochas e elementos químicos que pode ser detectada quando o solo da área onde ocorreu a explosão é escavado. Entre os sinais desse tipo encontrados em Tel El Hammam estão fragmentos do chamado quartzo de impacto, no qual a estrutura interna do cristal é deformada pela pressão do choque. Estruturas de carbono parecidas com diamantes, que também dependem de altas pressões e temperaturas para se formar. E metais que precisam de calor elevadíssimo para derreter, como platina e irídio. Esse último também formou uma fina camada global por causa do possível, teoricamente, impacto que teria extinto os dinossauros. Além disso, os pesquisadores afirmam que os sinais arqueológicos da destruição são compatíveis com a explosão aérea de um meteorito. Os ossos das vítimas da catástrofe parecem ter sido violentamente desarticulados. E objetos como vasos de cerâmica e tijolos de argila foram derretidos na conflagração. A temperatura teria chegado a 2.000 graus Celsius. A datação por radiocarbono mostra que paredes de tijolos de barro de quase todas as estruturas desapareceram aproximadamente 3.700 anos, na verdade, deixando somente alicerces de pedra, as fundações no solo. Camadas externas de cerâmica também mostram sinais de fusão. Cristais de zircão encontrados em revestimentos teriam sido formados em apenas 1 segundo. Tamanha a violência das temperaturas e da pressão atmosférica com a colisão do meteoro com a atmosfera. Fortes ventos teriam sido responsáveis por criar uma chuva de minúsculos grãos minerais que também foram encontrados em cerâmicas do local. De acordo com os pesquisadores, a explosão de calor eliminou 100% das cidades e vilas da Idade do Bronze no Vale do Jordão. Não sobrou nada. Campos agrícolas férteis foram dizimados instantaneamente.
Uma vez que a salmoura dos sais do Mar Morto chegou na terra, então depois do impacto, a região ao sul do Mar Morto afunda e as águas do Mar Morto cobrem aquilo. Mais de 100 pequenos assentamentos foram expostos ao desastre, matando de 40 mil a 65 mil pessoas. É disso que a Bíblia está falando quando trata de Sodoma e Gomorra. A cerâmica superficial encontrada no local teria derretido a ponto de virar vidro, o que corresponde aos efeitos de temperaturas muito altas. A catástrofe teria deixado a região inabitável, já disse isso a vocês, por aproximadamente 700 anos, conforme a avaliação dos cientistas. Vale lembrar que explosões como essa não são restritas ao passado. Em 2013, alguns de nós vamos nos lembrar disso, um meteorito explodiu na atmosfera perto da cidade russa de Chelyabinsk, prejudicando mais de 1.000 moradores. Então até há vários vídeos na internet desse meteoro rasgando os céus como uma bola de fogo imensa. Outra explosão ainda mais poderosa foi registrada em 1908, quando o objeto espacial explodiu numa região pouco povoada da Sibéria, devastando 2.000 quilômetros quadrados. Ora, perguntamos, qual teria sido o motivo de tamanha manifestação de juízo divino? O que a Bíblia diz? Vamos a Gênesis capítulo 18. O Senhor apareceu novamente a Abraão junto ao bosque de carvalhos que pertencia a Manre. Abraão estava sentado à entrada de sua tenda na hora mais quente do dia. Olhando para fora, viu 3 homens em pé próximos à tenda. Quando os viu, correu até onde estavam e lhes deu as boas-vindas, curvando-se até o chão. Abraão disse: meu senhor, se assim desejar, pare aqui um pouco. Descanse à sombra desta árvore, enquanto mando trazer água para lavarem os pés. E uma vez que honraram seu servo com esta visita, prepararei uma refeição para restaurar suas forças antes de seguir em viagem. Está bem, responderam eles, faça como você disse. Abraão voltou correndo para a tenda e disse a Sara: rápido, pegue 3 medidas da melhor farinha, amasse-a e faça alguns pães. Em seguida Abraão correu ao rebanho, escolheu um novilho tenro e o entregou a seu servo, que o preparou rapidamente. Quando a comida estava pronta, Abraão pegou coalhada, leite e a carne assada e os serviu aos visitantes. Enquanto comiam, Abraão permaneceu à disposição deles, à sombra das árvores. Salto para o verso 16. Nesse intervalo, eu saltei versos nos quais esses 3 seres dirão para Abraão e Sara que eles terão um filho. Agora vou para o verso 16. Depois da refeição, os visitantes se levantaram e olharam em direção a Sodoma. Quando partiram, Abraão os acompanhou para despedir-se deles. Então o Senhor disse: devo esconder meu plano de Abraão? Afinal, Abraão certamente se tornará uma grande e poderosa nação, e todas as nações da terra serão abençoadas por meio dele. Eu o escolhi para que ordene a seus filhos e às famílias deles que guardem o caminho do Senhor, praticando o que é certo e justo. Então farei por Abraão tudo o que prometi. Portanto, o Senhor disse a Abraão: ouvi um grande clamor vindo de Sodoma e Gomorra, porque o pecado dessas 2 cidades é extremamente grave. Descerei para investigar se seus atos são de fato tão perversos quanto tenho ouvido. Se não forem, quero saber. Os outros visitantes partiram para Sodoma, mas Abraão permaneceu diante do Senhor. Então a ideia aqui é que 2 dos 3 vão para Sodoma e 1 fica com Abraão. Aproximou-se dele e disse: Abraão vai falar com o Senhor. Exterminarás tanto os justos como os perversos. Suponhamos que haja 50 justos na cidade. Mesmo assim os exterminarás e não a pouparás por causa deles. Claro que não farias tal coisa, destruir o justo com o perverso.
Afinal, estarias tratando o justo e o perverso da mesma maneira. Certamente não farias isso. Acaso o juiz de toda a terra não faria o que é certo? Na sequência, Deus vai concordando com Abraão. E Abraão vai reduzindo sua petição, seu apelo, sua intercessão de 50 para 45 justos. Depois para 40, para 30, 20 e por último 10. Abraão diz finalmente que se não houvessem 10 justos, se não houvesse 10 justos na cidade, Deus pouparia, e Deus disse: se houver 10 justos, eu poupo as cidades. Precisamos retornar aos versos 20 e 21. Na versão de André Churrac, Adonai diz: o clamor de Sodoma, e de Ramora, Gomorra, sim, multiplicou-se. Seu erro, sim, é muito pesado. Eu descerei, portanto, e verei. Se fizeram tal como o clamor que veio a mim, o aniquilamento. Caso contrário, saberei. Vamos destacar algumas informações e alguns ensinos fundamentais aqui. Primeiro, a corrupção moral daquelas cidades já era em si um aniquilamento. Elas já estavam destruídas. Sua destruição física seria apenas a manifestação material da sua corrupção moral. Elas já estavam destruídas. Segunda verdade: Deus decide experimentar em si mesmo, e essa é uma questão fundamental aqui. Deus decide experimentar em si mesmo a corrupção irredutível ou o arrependimento dos sodomitas e gomorritas. Deus mesmo, é isso que está dito aqui. Deus mesmo irá às cidades para se sujeitar à ação daquelas pessoas. Ele próprio se confrontará com elas. E isso irá provocar a reação final do Senhor. Sodoma e Gomorra teriam sua última chance tratando diretamente com Deus. Terceiro fato aqui: tanto quanto a glorificação a Deus, o louvor, a consagração da vida, o arrependimento e confissão dos pecados, a santidade, tanto quanto essas coisas atraem o Deus Salvador, um coração obstinado, a impenitência, a promiscuidade atraem o juiz de toda a terra. Agora 2 varões estão descendo em direção a Sodoma e Gomorra, para sentirem na pele o que aquele povo tem para dar. Voltemos ao texto bíblico agora, em Gênesis capítulo 19. Nós precisamos fazer uma longa leitura. Em alguns pontos nós vamos parar para entender algumas verdades maravilhosas aqui. A Bíblia é maravilhosa. Deus é um Deus que quer salvar e nos dá seus alertas. É disso que estamos falando nessa noite. Voltemos ao texto bíblico, uma longa leitura, fazendo algumas pausas. Estamos juntos? Ao anoitecer, os 2 anjos chegaram à entrada da cidade de Sodoma. Ló estava sentado ali. Ao avistá-los, levantou-se para recebê-los. Deu-lhes boas-vindas, curvou-se com o rosto no chão e disse: meus senhores, venham à minha casa para lavar os pés e sejam meus hóspedes esta noite. Amanhã poderão levantar-se cedo e seguir viagem. Não, responderam eles. Passaremos a noite aqui, na praça da cidade. Já sabemos o porquê. Eles não tinham ido a Sodoma justamente para confrontarem pessoalmente aquelas pessoas. E o Senhor diz para Ló: não, Ló, vamos ficar aqui.
Queremos ver os homens de Sodoma, queremos que eles cheguem até nós, queremos ter contato pessoal com eles. Mas Ló insistiu muito, e por fim, eles o acompanharam até sua casa. Deus foi atraído pela vida piedosa de Ló. E isso estava literalmente retardando o juízo de Deus sobre as cidades do Vale do Jordão. Um homem piedoso. Ló lhes preparou um banquete completo, com pão fresco sem fermento, e eles comeram. Ainda não tinham ido se deitar. Enviados do Senhor, seres celestiais, e o texto vai deixar muito claro aqui, se é que não eram personagens da própria Trindade, será que não eram membros da própria Trindade? Há uma discussão dentro da teologia sobre isso. Será que o Senhor precisa se deitar? Será que anjos se deitam? Deus queria desfrutar da companhia de Ló, enquanto dava tempo àquele povo. Diga comigo, Deus é longânimo. Ainda não tinham ido se deitar. Agora veja só. Quando todos os homens de Sodoma, jovens e velhos, quantos? Todos, chegaram de toda a parte da cidade e cercaram a casa. E aqui vai ficar provado que a conversa de Abraão e Deus não atingiu o número de justos. Fica provado que não havia mais nenhum justo em Sodoma, além de Ló. Porque todos vêm com um propósito perverso. Olha o que diz o verso 5 de Gênesis 19. Gritaram para Ló: onde estão os homens que vieram passar a noite em sua casa? Traga-os aqui fora para nós, para que tenhamos relações sexuais com eles. Esses eram os homens de Sodoma. Tragam esses homens, nós queremos violentá-los. Ló saiu para conversar com os homens e fechou a porta atrás de si. Por favor, meus irmãos, não cometam tamanha maldade, suplicou. Escutem, tenho 2 filhas virgens, deixem-me trazê-las para fora e vocês poderão fazer com elas o que desejarem. Mas por favor, deixem os homens em paz, pois são meus hóspedes e estão sob minha proteção. Para nós isto soa duplamente estranho, porque Ló não reagiu. A Bíblia diz que Ló era rico, certamente tinha servos. Porque Jó não fez alguma coisa para se defender? Na continuação do texto a gente vai ver que Jó era uma pessoa muito temerosa. Ló, obrigado. Muito temerosa. E mais, é estranho também para nós o oferecimento das filhas virgens. Mas nesta cultura, nós estamos falando de um texto há 3.000 anos no Oriente. Nessa cultura, quando você recebia hóspedes na sua casa, você tinha que protegê-los com todas as suas forças, se necessário envolvendo a sua própria vida. Hóspedes eram pessoas sob a tua proteção. Prosseguimos na leitura. Saia da frente! Gritaram eles. Esse sujeito é um estrangeiro. Ló não era dali. É um estrangeiro que se mudou para a cidade e agora age como se fosse nosso juiz. Faremos a você coisas bem piores do que a seus hóspedes. Então partiram para cima de Ló. Quantos homens? Todos. Esse era o nível de Sodoma. Todos. Então partiram para cima de Ló, tentando arrombar a porta. Aqueles varões, porém, aqueles 2, estenderam a sua mão e fizeram entrar a Ló. E aqui a gente tem ação sobrenatural no texto, viu? E fizeram entrar a Ló consigo na casa e fecharam a porta. E feriram de cegueira os varões que estavam à porta da casa, desde o menor até o maior, de maneira que se cansaram para achar a porta. O que está dito aqui é o seguinte: o termo cegueira aqui é o hebraico saneverins.
uma expressão rara no texto bíblico, que se aproxima de uma palavra acadiana, sunurum, e significa ser extraordinariamente ofuscante. Então o que ocorreu aqui foi que a mão daqueles seres ofuscou, há um raio de luz aqui, há um clarão violento, que ofusca instantaneamente os olhos dos homens de Sodoma, e eles ficam cegos por causa da luz. E a porta se fecha. Então disseram aqueles varões a Ló: você tem outros parentes na cidade, tire-os todos daqui, genros, filhos, filhas ou qualquer outro parente, pois estamos prestes a destruir toda a cidade. O clamor contra ela é tão grande que chegou ao Senhor e Ele nos enviou para destruí-la. Então Ló correu para avisar os noivos de suas filhas: saiam depressa da cidade, o Senhor está prestes a destruí-la. Os rapazes, porém, pensaram que ele estava brincando. Na outra tradução, mas pareceu que gracejava, fazia gracejos aos olhos de seus genros. Verso 15: no dia seguinte, ao amanhecer, os anjos insistiram: rápido, tome sua mulher e suas 2 filhas que estão aqui, saia agora mesmo, ou também morrerá quando a cidade for castigada. Ou seja, os genros incrédulos ficaram entregues à própria incredulidade. Tiveram a chance, mas acharam que era brincadeira. Então agora Ló sairá com sua mulher e suas 2 filhas. Verso 16: visto que Ló ainda hesitava, os anjos o tomaram pela mão, e também sua mulher e as 2 filhas, e correram com eles para um lugar seguro, fora da cidade, pois o Senhor foi misericordioso. E aconteceu que, tirando-os fora, disse: escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti, e não pares em toda esta campina, escapa lá para o monte, para que não pereças. Para mim, este verso apresenta um dos pontos altos dessa narrativa. A narrativa é extraordinária sobre a graça salvadora de Deus. Mas essa expressão, escapa-te por tua vida, ou foge por teu ser, é Deus dizendo: não há mais nada que possa ser feito, nenhuma intercessão mais é possível. Fuja, ou você também será condenado. Escapa-te por tua vida, Ló. Deus, na sua onipotência, descera para trazer juízo à terra, e ninguém, nem mesmo Ló, preste atenção, ninguém, nem mesmo Ló, poderia encará-lo. Esse é o maior sentido dessa expressão: não olhes para trás. Quem contemplasse o Deus julgador morreria. Se você olhar Deus vindo como juiz, você vai morrer. Não olhe, vai para as montanhas. Mas Ló suplicou: não, meu Senhor, os senhores foram muito bondosos comigo, salvaram minha vida e mostraram grande compaixão. Não posso, contudo, ir para as montanhas. A calamidade também me alcançaria ali, e bem depressa eu morreria. O detalhe é o seguinte: quando Ló se separou de Abraão, ele preferiu o vale e se adaptou à vida tranquila dos vales. Ló não se achava pronto para as montanhas. Ló estava adaptado a essa vida fácil. E ele diz: vejam, aqui perto há um vilarejo, é um lugar bem pequeno, por favor, deixem-me ir para lá e minha vida será salva. Está bem, disse o anjo, Deus é muito bom, atenderei a seu pedido, não destruirei o vilarejo, mas vá logo, fuja para ele,
pois não posso fazer nada enquanto você não chegar lá. Ló chegou a Zoar quando o sol aparecia no horizonte. Então, diga comigo, então. Verso 24: o Senhor fez chover do céu fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra, destruiu-as completamente, além de outras cidades e vilas da planície, e exterminou todos os habitantes e toda a vegetação. A mulher de Ló, porém, olhou para trás. Em outras traduções, demorou-se enquanto seguia e se transformou numa coluna de sal. Ela foi como que embalsamada viva, coberta pelos elementos da erupção vulcânica ou pelos detritos, há quem diga que foi erupção vulcânica, ou pelos detritos do meteoro, conforme descobertas publicadas agora em 2018. Mas o que acontece, o que ocorre é que ela foi coberta por esses detritos, embalsamada viva. Naquela manhã, verso 27, Abraão se levantou cedo e correu para o lugar onde tinha estado na presença do Senhor. Olhou para a planície em direção a Sodoma e Gomorra e viu colunas de fumaça subindo do lugar onde antes ficavam as cidades, como fumaça de uma fornalha. Contudo, Deus atendeu ao pedido de Abraão e salvou Ló, tirando-o do meio da destruição que engoliu as cidades da planície. A revista Aventuras na História, no final de sua reportagem publicada em 22 de novembro de 2018, também sobre a possível descoberta arqueológica da causa da destruição de Sodoma e Gomorra, o meteoro, como vimos no início da mensagem, a revista Aventuras na História, no final dessa reportagem publicada em 2018, afirma: no Gênesis, Sodoma e Gomorra são punidas por Deus por seu grave pecado. Após seus habitantes exigirem do profeta Ló que deixasse que conhecessem carnalmente 2 anjos por ele enviados pelo Senhor Deus, e diante da recusa os ameaçarem com violência. É uma passagem usada para justificar a perseguição a homossexuais, e sodomita foi um termo pejorativo para homossexuais usado pela história. Não é a única interpretação. Outros teólogos defendem que o crime foi a falta de hospitalidade com os representantes divinos. Vamos fazer algumas considerações importantes a partir dessa fala da revista Aventuras na História. A primeira delas é a seguinte: entender como erradas determinadas atitudes nada tem a ver com perseguição. Corrijo meus filhos, meus 4 filhos, mas não persigo nenhum deles. Em minha infância, meus pais condenaram meus erros enquanto me amavam. Temos aqui alguém cujos pais condenaram os erros, mas amaram? Temos aqui alguém? Sim. Então, a senhora Letícia Yazbek, a articulista dessa reportagem Aventuras na História, parece confundir reprovação e perseguição. Não são a mesma coisa. 2. É verdade haver quem afirma que o pecado de Sodoma que ocasionou a destruição era a falta de hospitalidade. Mas à luz do texto bíblico, uma análise serena, metódica do texto, mostra que essa afirmação é completamente inconsistente. Então a pergunta, e para isso nós vamos ter o auxílio de novo do nosso querido Norman Geisler, poderia ser esta: o pecado grave de Sodoma era homossexualismo ou inhospitalidade? Vamos responder essa pergunta olhando para o seguinte: embora seja verdade que a palavra hebraica, traduzida aqui por conhecer, quando os homens dizem tragam para fora, manda para fora esses homens que nós queremos conhecê-los ou ter relações com eles, essa palavra yada necessariamente não significa ter relação sexual,
Mas no contexto da passagem de Sodoma e Gomorra, ela obviamente tem esse significado. Isso é evidente por várias razões. Primeiro, em 10 de cada 12 vezes que esta palavra aparece em Gênesis, em 10 de cada 12 vezes, a palavra iada se refere à relação sexual. Segundo, o sentido da palavra conhecer é do conhecimento sexual nesse mesmo capítulo, porque como nós vimos, Ló refere-se às suas 2 filhas virgens, dizendo que ainda não conheceram varão. Gênesis 19, verso 8, nós lemos agora aqui. É um óbvio emprego da palavra com sentido sexual. Então Ló entende que o apelo era um apelo sexual. Terceiro, o significado real de uma palavra no texto bíblico é descoberto pelo contexto em que ela aparece. E o contexto nesse caso é certamente sexual, conforme o texto indica quanto à perversidade daquelas cidades, por serem virgens oferecidas às moças para acalmarem a lascívia daqueles homens. Conhecer, quarto, não pode ter o sentido simplesmente de ser apresentado a alguém, porque no contexto Ló diz: não façais mal a esses homens. Então há algo muito mais do que simplesmente ser apresentado. A ideia aqui não é esta em absoluto. Quinto, por que oferecer filhas virgens? Agora a gente faz uma pergunta: se o objetivo não era sexual. Se os homens tivessem pedido para conhecer as filhas de Ló, ninguém duvidaria das intenções lascivas deles. Mas eles pedem os varões, os hóspedes de Ló, e Ló entende que o desejo daqueles homens era outra coisa. Deus, em sexto lugar, e esta é uma questão vital, Deus já havia determinado destruir Sodoma e Gomorra, como vimos em Gênesis 18, a conversa de Abraão e Deus, muito antes do incidente de Gênesis 19, 8, ou seja, muito antes de Ló receber os varões na sua residência. O juízo já havia sido pronunciado muito antes disso. Então nós fazemos uma pergunta e caminhamos para o fim desta mensagem. Qual a causa da condenação de Sodoma e Gomorra e demais cidades do Vale do Jordão? Judas, capítulo 1, só tem capítulo 1 mesmo, verso 6 diz: e quanto aos anjos que não conservaram suas posições de autoridade, mas abandonaram sua própria morada, Ele, Deus, os tem guardado em trevas, presos com correntes eternas, para o juízo do grande dia. De modo semelhante a estes, Sodoma e Gomorra e as cidades em redor se entregaram, ou seja, saíram do propósito para o qual foram feitos, como aqueles anjos que saíram do seu propósito. Volto à leitura, verso 7 agora de Judas. De modo semelhante a estes, Sodoma e Gomorra e as cidades em redor se entregaram à imoralidade e a relações sexuais antinaturais. Estando sob o castigo do fogo eterno, elas servem de exemplo. 2 de Pedro, capítulo 2, verso 5. Deus não deixou escapar o mundo antigo, mas trouxe o dilúvio sobre o mundo dos que não queriam saber de Deus. A única pessoa que ele salvou foi Noé, que anunciou que todos deviam obedecer a Deus. E Deus também salvou mais outras 7 pessoas. Deus condenou as cidades de Sodoma e Gomorra, destruindo-as com fogo, como exemplo do que vai acontecer com os que não querem saber dele. Ele salvou Ló, um homem bom, que estava aflito, porque conhecia a vida daquela gente imoral. Nós vemos aqui todos os homens, jovens e velhos, de Sodoma, querendo abusar, violentar os varões hospedados por Ló.
eu quero ler como penúltimo texto, antepenúltimo na verdade, texto desta noite, as proibições do Levítico sobre relações sexuais. Levítico capítulo 18, a partir do verso 9. Não se aproxime de uma mulher para se envolver sexualmente com ela, quando ela estiver na impureza da sua menstruação. Não se deite com a mulher do seu próximo, contaminando-se com ela. Não entregue os seus filhos para serem sacrificados a Moloque. Não profanem, o nome do seu Deus. Eu sou o Senhor. Pausa. Vocês notaram que por 2 versos, Levítico 18, 19 e Levítico 18, verso 20, falou-se sobre relações sexuais impuras e, de repente, no verso 21, há uma quebra. A típica mudança de assunto nas listas de mandamentos do Antigo Testamento. Isso é característico do texto hebraico. De repente, não se está mais falando sobre relações sexuais, mas fala-se sobre o culto ao deus Moloque. O culto a Moloque não envolvia questões sexuais. O culto a Moloque não envolvia, por exemplo, relações dos pais com seus filhos. No culto a Moloque, é isso que Deus vai tratar como coisa extremamente abominável. Além de ser um falso Deus, a prática abominável que se fazia naquele culto era a seguinte: faziam-se os sacrifícios humanos. E por isso o texto diz: não entregue os seus filhos para serem sacrificados a Moloque. Não profanem o nome do seu Deus. Eu sou o Senhor. Esse pecado de sacrifícios humanos, pais que matavam seus bebês, suas crianças, em culto ao falso deus Moloque, isso era algo praticado em Canaã, assim como pecados sexuais. E Deus diz: não pratiquem essas coisas. Verso 22. Não se deite com um homem como quem se deita com uma mulher. É repugnante. Obrigatoriamente o texto está falando apenas da relação sexual em si, sem qualquer vínculo com o culto pagão, como alguns atualmente querem manipular o texto para dizer que está se falando apenas de relações homossexuais no culto pagão. Não, não é. O pecado aqui é mesmo homossexualismo e nada tem a ver com relação sexual cultica, como alguns querem que o texto diga. O verso anterior, como vimos, trata do culto a Moloque, é uma quebra no tema das relações sexuais proibidas e de repente o texto volta a falar sobre relações, coisa que não tinha a ver com o culto a Moloque. E o texto prossegue, verso 23. Não tenha relações sexuais com um animal, contaminando-se com ele. Mulher nenhuma se porá diante de um animal para juntar-se com ele. É depravação. Não se contaminem com nenhuma dessas coisas, porque assim se contaminaram as nações que vou expulsar da presença de vocês, povo de Canaã. Até a terra ficou contaminada. Eu castiguei a sua iniquidade e a terra vomitou os seus habitantes. Mas vocês obedecerão aos meus decretos e às minhas leis. Nem o natural da terra, nem o estrangeiro residente entre vocês farão nenhuma dessas abominações, pois todas estas abominações foram praticadas pelos que habitaram essa terra antes de vocês. Por isso a terra ficou contaminada. E se vocês contaminarem a terra, ela os vomitará, como vomitou os povos que ali estavam antes de vocês. Levítico capítulo 20, verso 13 diz: se um homem adotar práticas homossexuais e tiver relações sexuais com outro homem, como se fosse com uma mulher, os dois cometem um ato detestável e serão executados. Decretaram a própria morte. O amor de Deus por todos os seres humanos, a sua salvação oferecida a todos os seres humanos é justamente porque Deus não aprova nossos pecados e que certamente serão condenados. Deus condenará quem vive na prática do pecado.
Portanto, a Bíblia diz: lavemo-nos, purifiquemo-nos, para que não venha o Senhor Deus e traga juízo sobre a nossa terra. Nosso mundo está à beira de grande condenação. Nossa sociedade aplaude e aprova aquilo que Deus, na Bíblia, abomina. Virá sobre nossa sociedade uma terrível condenação. A fome, a doença, a pobreza, os desastres naturais e a guerra estão às nossas portas, prestes a nos assolar. Mas se nós nos arrependermos, se olharmos para Cristo, o Cristo da cruz, seremos perdoados, poupados e salvos. Em Jesus há livramento. Tiago, capítulo 4, diz: Deus se opõe aos orgulhosos. Talvez você esteja ouvindo essa palavra e seu coração esteja virando pedra. É o pecado agindo em você. É o pecado. Tenha certeza que não é o Espírito Santo. Talvez você esteja ouvindo essa palavra e seu coração se quebrando porque você tem conhecidos que estão na prática de pecados abomináveis. Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede a sua graça aos humildes. Portanto, diz Tiago, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Limpem suas mãos, seus pecadores. E vocês que querem amar a Deus e ao mundo ao mesmo tempo, purifiquem seus corações, aflijam-se, lamentem e chorem, que o riso de vocês se torne em pranto e a sua alegria se transforme em tristeza. Humilhem-se na presença do Senhor e Ele os exaltará. Que no nosso Brasil, que no coração daqueles que ouvem essa palavra, e eu sei estar absolutamente na contramão do politicamente correto nesta mensagem, o meu compromisso não é com o pecado humano, mas é com a palavra de Deus. Esse é o meu compromisso. Tenho plena consciência disso. Você, ao ouvir esta palavra, constranja-se por si e por aqueles que você ama. Ore e chore. E que Deus nos abençoe.